Oi, gente, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como montar um cronograma de estudo, que é uma tarefa difícil para muitas pessoas, mas que não é nem um bicho de sete cabeças. Então, se você não sabe como montar um cronograma, se você tem dúvidas sobre isso, ou se você, simplesmente só tá querendo ver esse vídeo por assistir mesmo, então vamos lá pro vídeo, e eu vou falar como eu monto um cronograma de estudo e dar dicas sobre. A primeira coisa que você precisa saber na hora de montar o seu cronograma de estudo é qual é o foco daquele estudo. É para estudar para a escola, é para estudar para um vestibular? Então, qual é o foco, sabe? Atualmente eu faço terceiro ano do ensino médio, porém, por conta da pandemia do coronavírus, eu não tô tendo aula e... Mas enfim, porém eu tô estudando em casa, eu faço curso online com o Descomplica. E além disso, eu também estou estudando para um outro vestibular, que é o vestibular aqui do meu estado, que é o Maranhão, que é o vestibular da UEMA. Então, é um estudo mais separado, sabe? Então, a primeira coisa que você precisa saber na hora de montar o seu cronograma de estudos é para que você está estudando. É para a escola, é para o vestibular. Então, você vai pegar todos os assuntos, daquela coisa da qual é o foco, E aí você vai organizar todos esses assuntos. Eu vou mostrar aqui um exemplo, olha só, do cronograma de estudos que eu imprimi, que é do Felipe Araújo, que ele tem um canal aqui, eu vou deixar o link aí embaixo. E eu imprimi, ele deixou o link do cronograma de estudos dele. E eu imprimi porque eu achei super, hiper, mega útil. E aí a gente tem aqui os assuntos de gramática, de literatura, enfim. Aí ao passo que você vai estudando, você vai marcando aqui, ó. Tem, por exemplo, o assunto, aí você vai marcar se você já viu a aula. Aí tem o resumo, você vai marcar se você já fez o resumo, e o exercício, que são os passos fundamentais na hora do cronograma. Então, esse cronograma do Felipe Araújo tem me ajudado muito, 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 muito mesmo. Mas, se você não tiver como imprimir, ou se não for o foco, se não for o foco vestibular, você pode simplesmente pesquisar qual é o seu foco de estudo, e aí você pode anotar, como eu fiz ano passado. Olha só. Meu Deus, cadê? Você vai anotando os assuntos de cada conteúdo e ao passo que você for estudando, você vai marcando, você vai pintando o quadradinho. Então eu acho que é muito, 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 muito... Então eu acho que é muito eficiente e que ajuda demais. Agora, quando você já tiver os assuntos, o que você vai fazer é definir quais são os horários do dia que você vai estudar, sabe? Quais são as matérias, na verdade, que você vai estudar em cada dia. Na segunda você vai estudar quantas matérias. Então, você tem que estipular isso. Eu vou deixar aqui do lado uma foto do meu cronograma de estudos. Porque esse ano, além de estar no terceiro ano, eu vou fazer também a prova do Enem e a prova da UEMA. Então, são vestibulares bem diferentes. E, além do mais, na UEMA cai questões de... Enfim, gente, e além do mais, na UEMA cai questões de geografia e história do Maranhão. Então, é uma coisa mais específica. Então, aí do lado tá tudo direitinho, E é isso, basicamente. Então, quando você já tiver todos os assuntos em mãos, digamos assim, não precisa literalmente, mas se for ajuda mais ainda, você vai ver quais as matérias que você vai estudar em cada dia. E outra coisa também, você vai ter que ver quais dias da semana você vai estudar. Você vai estudar todo dia? Você vai estudar só de segunda a sexta? Vai estudar, sei lá. Então você vai ter que ver isso, sabe? Os horários os dias que você vai estudar. No meu caso, eu estudo de segunda a sábado e no domingo eu assisto apenas a aula do Guia do Estudo Perfeito, que é uma matéria do Descomplica, com dicas de estudo, de organização e tudo mais, de como responder, a prova do Enem e tudo mais, enfim, várias dicas. E eu também faço simulado e também assisto uma aula de atualidades. Então eu faço tudo isso pela manhã e o resto do dia eu tô livre pra, por exemplo, organizar a minha semana, ler, assistir série e fazer o que eu quiser, sabe? Gravar os vídeos aqui pro canal, que é o dia que eu escolho, é o dia que eu escolhi, na verdade, pra gravar os vídeos aqui do canal. No caso, hoje, quando eu tô gravando, é domingo. Então, e vocês podem perceber que eu gosto de ler, então é o dia também que eu separo pra ler. E é basicamente isso, tá, gente? Então, você tendo já, todos os conteúdos que você vai ter que estudar, 2, os dias da semana que você vai estudar, nós vamos pro terceiro passo, que é quantas matérias você vai estudar em cada dia. Qual a matéria que você tem mais dificuldade? No meu caso, é matemática e química. Eu tenho muita dificuldade nessas duas matérias. E como matemática é cobrado uma nota, sabe assim, extremamente alta no Enem,
Eu preferi deixar pra estudar 3 vezes por semana matemática. E, né, um desafio, né, mas ajuda. E, gente, então, isso, né, que você vai fazer, você vai ver quantas matérias você tem pra estudar. E aí você vai ver, né, também o horário por dia, quantas horas por dia você vai estudar. No meu caso, eu estudo 2 horas por dia para as matérias e eu faço mais ou menos assim, 1 hora de videoaula, 30 minutos ou 20 minutos de resumo, 20 minutos de leitura e 20 minutos de exercício. Porém, para as matérias de exato eu não faço leitura, porque eu não sei, eu não gosto, eu acho que não funciona comigo, sabe? Não é algo que me ajuda. Então eu prefiro, ao invés de usar mais aqueles 20 minutos para exercício, eu usar 20 minutos para leitura, usar 40 para exercício, que, né, vai me ajudar bem mais. Eu vou ver por que eu errei aquele exercício, vou procurar resoluções de exercício e tudo mais. Então, fica a dica. Uma outra coisa também que você vai ter que fazer é organizar que assuntos você vai estudar naquela semana. Agora que você já tem os assuntos que você vai estudar, né, de cada matéria, você já tem os dias da semana que você vai estudar e você já sabe quais matérias você vai estudar em cada dia, você precisa saber quais assuntos você vai estudar em cada semana, sabe? Então, uma coisa que eu faço é utilizar o método quadradinho, que eu já falei, inclusive, aqui no canal sobre, não em um vídeo separado, sabe, mas em algum vídeo dando dica de estudo, que é basicamente esse aqui. Então, o que tem aqui? Aqui tem, deixa eu ver aqui. Enfim, aqui tem basicamente o nome da matéria e o conteúdo de cada matéria. Então, isso aqui é o que eu vou ter que estudar durante uma única semana. No caso, isso aqui é dessa semana que vai entrar e isso aqui é da semana seguinte. Então, gente, sério. No caso, olha só, nessa semana agora. Segunda eu vou estudar História, Matemática, Português, Literatura e Biologia. Então, História eu vou estudar povos palestinos, Matemática eu vou estudar noção matemática e glossário básico, e glossário. Português eu vou estudar figuras de linguagem, né, vou dar continuação, e Biologia eu vou estudar mitose e meiose. Então, é muito importante você separar quais assuntos você vai estudar naquela semana, porque se você fizer isso no domingo, vai te ajudar muito, vai te poupar muito tempo. Se você deixar isso pra fazer no dia do estudo, você chegar lá segunda-feira, hoje eu vou estudar Biologia, História, Matemática, Português e Literatura, mas eu não sei o que eu vou estudar, mas eu vou anotar aqui agora. Então, sabe, gente, é bom que você deixe isso tudo preparado por um mês, sabe? Só que não vai dar certo se você for o tipo de pessoa que fica procrastinando demais, aí vai passar aquele mês todinho e você não vai ter estudado nada. E aí você vai ficar naquele ciclo vicioso, mas isso é assunto para outro vídeo. Não vamos falar aqui de procrastinação, e sim de como montar o seu cronograma. Então, já tendo tudo isso em mente, sabe? Cadê, meu Deus? Tá aqui. Já tendo isso aqui organizadinho, já te ajuda demais, sabe? Então, é basicamente isso. Eu não sei se deu bem pra entender, não sei se ficou muito claro pra vocês, mas é basicamente isso, tá? Vamos recapitular tudo aqui. O que você vai fazer primeiro? Procurar todos os assuntos de cada matéria. E aí você vai, seja imprimir os assuntos, ou você pode fazer uma simples anotação. Enfim, gente, continuando. Ou você pode fazer uma simples anotação e aí a cada vez que você vai estudando, você vai marcando e aí você vai ver quantos assuntos ainda faltam e tudo mais. Segunda coisa que você vai fazer, definir os dias da semana que você vai estudar cada disciplina. A terceira coisa que você vai fazer é quais disciplinas você vai estudar em cada dia. E a última coisa que você vai fazer é pegar um caderninho, seja um bullet journal, seja um caderninho normal, e aí você vai anotar as matérias que você vai estudar por dia e o conteúdo de cada semana. Então isso é muito importante, tá, gente? Ajuda demais. E uma outra coisa também é vocês separarem um dia só pra fazer simulados. Não precisa ser... Vou ver se eu falo alto aqui mais do que o carinha ali. Enfim, não precisa ser um único dia só pra simulado, mas pelo menos assim separa umas 4 horas de um determinado dia pra fazer simulado, porque isso é muito importante, vai te ajudar demais. Exercícios, né, simulados fazem toda a diferença, fazem com que a gente treine e saiba o quão bom a gente tá, ou o quão ruim a gente tá em determinado assunto. Então, é basicamente isso, tá, gente? São essas as dicas para você montar um cronograma de estudos. Não é nada difícil. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva.
Enfim, gente, continuando, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não sei bem onde parei, mas se você não for inscrito no canal, se inscreve, manda pros seus amigos que têm dificuldade em montar um cronograma de tudo, que tem uma dúvida e tudo mais. E se vocês ficaram com alguma dúvida também, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? Eu sempre respondo as pessoas, né? Mas enfim, gente, é isso. Não esqueça de curtir o vídeo. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Se você quiser assistir mais vídeos sobre estudo, tem aqui no canal. Inclusive, toda semana eu posto o Stage Vlog. E é isso. Beijos e tchau!